Alô, comunidade! Muito bem-vindos e bem-vindas. Dia 4 de fevereiro de 2026, a gente chega com ICL Urgente. As principais notícias do Brasil e do mundo, informação, análise a quente. E sempre com a gente na atualização das notícias, a Laura Cocho, na redação, na central de informações do ICL. Boa tarde, Laura, mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta também de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Isso, manda o seu like aí, é muito importante para a gente porque a transmissão fica ainda mais relevante quanto mais like depois da transmissão ao vivo. Né? Circulando pelo YouTube, a gente tem mais circulação quanto mais like você deixa ao longo dessa transmissão. Então, boa tarde, obrigado a você pela audiência e boa tarde para quem mora nesse país em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve que prestar depoimento dentro da Papudinha sobre os xingamentos dele a Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro já teve o tempo de valentão, né? Berrava no cercadinho, dizia que não ia mais respeitar a determinação do Supremo, xingava o Lula, dizia que estava nem aí para os mortos da pandemia e agora está lá encolhido na Papudinha, pedindo arrego, pedindo ajuda para a Michele para ver se ele segue para a prisão domiciliar. Enquanto isso, teve que se explicar mais uma vez para a polícia. A polícia foi lá e ouviu o presidiário, chefe da quadrilha, Jair Bolsonaro. Não está fácil a vida dele. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse fato em particular. O Jair Bolsonaro tem descaso pela dignidade humana. Quem disse isso não foi nenhum jornal de esquerda, nem da China, nada disso. Foi o Ministério Público Militar, ou seja, os promotores que atuam no Superior Tribunal Militar, que julgam militares, e o Bolsonaro é um ex-militar. O documento do MP Militar pedindo a perda da patente de Jair Bolsonaro usa exatamente esses termos para se referir ao ex-presidente agora condenado. A gente separou alguns trechos desse pedido, né? Pedido para que ele seja expulso do Exército. Vamos ver alguns desses trechos. Tem aqui, ó. Sem muito esforço, nota-se o descaso do representado Jair Messias Bolsonaro para com os preceitos éticos mais básicos previstos no artigo 28 da Lei 6.880. Entre eles, o respeito à dignidade da pessoa humana, ou seja, ele não tem respeito, e a gente sabe, basta lembrar o que ele falava na época da pandemia, mas ele fez também no caso do golpe de Estado. O cumprimento das leis, ele não tem compromisso com isso. E com as ordens das autoridades competentes. Ele literalmente disse num palanque, não cumpro ordem do Poder Judiciário. Então, isso tudo agora por escrito na denúncia em que o Ministério Público Militar pede que Jair Bolsonaro perca a patente de capitão, muita gente o chamava de capetão, né, de capeta, capitão. Pede que ele perca essa patente e que ele seja expulso definitivamente do Exército. A gente separou um outro trecho desse mesmo documento do Ministério Público Militar. Podemos colocar isso, está aqui. Em vez de agir com dedicação e fidelidade à pátria, como manda o inciso 1º do artigo 31 no Estatuto dos Militares, Bolsonaro organizou um golpe contra as suas instituições, afastando-se na sua jornada delituosa, ou seja, de delinquente, afastando-se da probidade e da lealdade e da disciplina, buscando a todo custo contornar o cumprimento das obrigações e das ordens, especialmente as emanadas pelo Supremo Tribunal Federal. São trechos, repito, do documento oficial que já chegou ao Superior Tribunal Militar e, com base nisso, os ministros do STM vão julgar Bolsonaro e outros condenados pelo golpe de Estado. A gente trouxe aqui ontem as representações para cassar as patentes de 5 militares condenados por tentativa de golpe de Estado, já estão lá no STM. Caberá ao tribunal decidir se eles perdem ou não as patentes. Vamos relembrar aqui quem são, né? Porque não é só o Jair Bolsonaro. Tem mais 3 generais já condenados. Augusto Heleno, condenado a
muitos e muitos anos de cadeia, né? Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Então, o capitão Bolsonaro, 3 generais e o almirante Almir Garnier, que foi condenado porque ofereceu as tropas da Marinha para o golpe de Estado. Se a perda das patentes for confirmada, e esse julgamento vai demorar ainda para acontecer, porque tem a oitiva, os condenados têm que se pronunciar, o relator apresenta o seu relatório, os outros ministros votam, vai demorar um pouco ainda. Mas se eles tiverem as patentes cassadas, não haverá razão para que eles permaneçam em instalações militares. Veja, Braga Neto, Augusto Heleno está em casa já porque está doente, mas Braga Neto está numa instalação militar no Rio de Janeiro, Almir Garnier está numa instalação militar em Brasília. Se eles perderem as patentes, talvez todos eles sigam para Papuda. Bom, o Braga Neto talvez para Bangu, que ele mora no Rio, e o Garnier para Papuda, fazer companhia para o Jair Bolsonaro. A informação interessante é que o relator do caso de Jair Bolsonaro no STM, que cada um desses aqui vai ter um relator diferente. O relator do caso do Jair é considerado linha dura. É o Carlos de Aquino. Foi indicado pelo Temer, mas nos casos que ele já tratou de perda de patente, na maioria deles, se posicionou 5 vezes pela cassação das patentes dos militares que foram julgados. Vamos ver se ele vai ser durão também com o general, com Bolsonaro e com o almirante. Tomara que siga esse mesmo padrão. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como eu disse aqui na abertura, depôs para a Polícia Federal no âmbito de uma investigação sobre postagens e falas que associaram o presidente Lula ao tráfico de drogas. O valentão do Bolsonaro fazia isso, lembram? Ele foi ouvido como investigado num inquérito aberto a pedido do Ministério da Justiça para apurar se as falas de Bolsonaro configuram crime contra a honra de Lula. O depoimento aconteceu no domingo, na Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena. A informação só foi divulgada agora há pouco e a gente traz aqui os detalhes no ICL Urgente com a Laura Couto. Rodrigo, entre os episódios que estão sendo apurados pela Polícia Federal, está um vídeo publicado no YouTube em março do ano passado, no qual Bolsonaro teria associado Lula ao tráfico de drogas no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Algumas postagens de Bolsonaro no X também estão sendo analisadas pela PF. O ex-presidente chegou a usar termos considerados ofensivos no perfil oficial e em uma das postagens o Bolsonaro chamou Lula de cachaça. A defesa do Bolsonaro nega que isso configura crime e os advogados alegam que os comentários estavam em um contexto de crítica política, Rodrigo. Crítica política, sei, cachaça. Isso não é crítica política nenhuma, é deboche, é xingamento. O Jair era valentão quando estava no poder, agora está enfiado debaixo da cama lá na Papudinha. Vamos ver, aguardar o que ele falou para a Polícia Federal, né? Pode avançar também esse inquérito contra ele. E lá de dentro da Papudinha, onde está Jair Bolsonaro, o ex-presidente segue despachando ordens para montar o tabuleiro da extrema-direita nas eleições. Hoje, Bolsonaro recebeu a visita do secretário-geral do PL, partido dele, Rogério Marinho, que tem sido responsável por montar os palanques estaduais e ajudar também o Flávio Bolsonaro. O Rogério Marinho, que é um político profissional, nem era da extrema-direita, mas até por oportunismo ele foi indo cada vez mais para esse papel de articulador da extrema-direita. O encontro lá na Papudinha durou cerca de 2 horas e na saída o senador descartou que possa ser o vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Acho que ninguém estava esperando que ele fosse o vice mesmo. De qualquer maneira, na entrevista coletiva ele disse, não serei o vice, não faz sentido, eu sou do PL, não faz sentido uma chapa PL com PL e nem 2 homens, Provavelmente vão tentar ainda uma mulher ou alguém de um outro partido. O objetivo maior do encontro era debater incertezas nas disputas estaduais, na montagem de chapas da direita em 3 estados, São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina. Mais uma vez a Laura tem informações, tem mais informações sobre a montagem desses palanques da direita nas 3 unidades da federação que eu citei aí, Laura. Começando por São Paulo, uma das vagas da direita ao Senado Federal está em aberto com a impossibilidade do Eduardo Bolsonaro sair candidato. O Eduardo defende o nome do deputado estadual Gil Diniz, do PL, mas o governador Tarcísio de Freitas não aprova o nome do parlamentar e prefere alguém mais moderado. Já a cúpula nacional do Partido Liberal tem preferência pelos deputados Marco Feliciano e o vice-prefeito Ricardo Mello Araújo. Já no Distrito Federal, com o escândalo aí do Banco Master que a gente vai falar mais pra frente, a direita admite
abandonar a candidatura do governador Ibanez Rocha ao Senado. Nesse caso, o partido pode ficar sem apoio ao governo distrital e lançar só uma dobradinha ao Senado Federal com a Michelle Bolsonaro e a Bia Kicis. Rodrigo. É isso. Laura, eles vão ainda encontrar uma solução, né? Sem o Ibanez, talvez até sem a vice-governadora aí, Celina Leão. A direita vai encontrar uma solução porque no Distrito Federal o bolsonarismo é majoritário. Então eles terão um candidato certamente no Distrito Federal. Você citou aí, para o Senado eles têm uma chapa forte com a Michelle Bolsonaro e com a Bia Kicis. E em São Paulo tem essa dúvida. São Paulo tem essa dúvida, porque você tem o Derrite, que é esse secretário de segurança do Tarcísio, que deve sair ao Senado, e a outra vaga na chapa pro Senado seria do Eduardo Bolsonaro, mas ele está nos Estados Unidos, não vai concorrer. Quem é que concorre, então? Eles estão nessa disputa. Tem gente de outros partidos da direita aí tentando se aproveitar desse vazio, inclusive o Ricardo Salles, que foi ministro do Jair. Mas vamos falar de Santa Catarina. Partidos de direita lá em Santa Catarina ameaçam não apoiar a reeleição do governador Jorginho Melo, que é do PL, né? É bolsonarista. Se ele não apoiar em troca o veteraníssimo Esperidião Amin para mais um mandato ao Senado. Lembrando que o Esperidião Amin não é do PL, ele é do PP, o Progressistas, o partido do Arthur Lira, né? O Progressistas. A pedido de Bolsonaro, Jorginho pode apoiar uma dobradinha do PL. Carlos Bolsonaro, que foi para Santa Catarina, se filiou, e Carol de Tone, que já era lá do estado, né? E o Esperidião Amin ficaria a ver navios? Ficaria sem nenhuma das duas vagas? Sem o apoio do PL? Essa é a Carol de Tone. O Jorginho Melo vai se reunir hoje com o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, para acertar os ponteiros e ver o que eles fazem com a Carol de Tone. Ou com o Esperidião Amin. Um dos dois vai ser rifado, porque o Carluxo a gente sabe que não será rifado. Esse tem vaga garantida, até pelo sobrenome Bolsonaro. Bom, Valdemar cogita descartar o nome dela, a deputada federal Caroline de Tone, que está aqui na tela, e entregar a vaga para Esperidião Amin. O objetivo é reforçar essa aliança do PL com o PP, o partido do Esperidião Amin. Carol de Tone interpreta o movimento da sigla como uma traição e estuda deixar o PL. Seria mais uma chutada pelo bolsonarismo ou brigando com o bolsonarismo, depois de Joyce Hasselmann e outras, né? De acordo com a TV CNN, 6 partidos já sondaram a deputada para que ela seja, né, para que ela se filie. Os partidos Podemos, Avante e PRD ofereceram até a presidência estadual para que ela se filie e concorra ao Senado. Vai ser interessante, hein? Então, de qualquer maneira, provavelmente vamos ter 3 nomes da direita disputando 2 vagas. 2 oficialmente na chapa bolsonarista, Esperidião e Carluxo, e a Carol de Tone correndo por fora e tirando votos dos 2. Há até espaço para uma candidatura, talvez de centro-esquerda, para surpreender no meio desta bagunça da extrema-direita. Quem está incomodada com essa situação é Michelle Bolsonaro. Olha só, a postagem que a nossa equipe foi buscar nas redes sociais da Michelle. O Bruno Concílio sempre de olho aqui nas redes, aqui na nossa equipe. A ex-primeira-dama publicou uma foto, não é à toa, hein? Uma foto no Instagram com a legenda: "Estamos com você, Carol de Tone". A Michelle mostra que uma coisa são os acordos do PL e do Valdemar, outra coisa são os apoios dela, que vai construindo um núcleo próprio dentro da direita, por fora, inclusive, muitas vezes, das alianças oficiais do bolsonarismo. Interessante e, eu diria, preocupante para a direita esse movimento da Michelle. Vamos acompanhar. Movimentos também do outro lado do tabuleiro, hein? Olha, Minas Gerais. Ao que tudo indica, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está de mudança de partido. Você lembra dessa história? O Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado, é um homem moderado, de centro. O Lula quer que ele seja candidato a governador em Minas com o apoio do PT. Só que ele é filiado ao partido do Kassab. E o Kassab domina tudo, né? Então, qual que é a jogada? O Rodrigo Pacheco sair do partido do Kassab e se filiar à União Brasil, por indicação do Alcolumbre do Senado. É muito nome, né, gente? Mas é só para acompanhar esse jogo todo. Importante. E aí ele seria candidato a governador em Minas, com apoio do Alcolumbre e do Lula. Olha, uma jogada, uma manobra aí que não estava no radar e que surge
nesse momento, em Minas Gerais. Toda a articulação foi conduzida diretamente pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O movimento é estratégico para fortalecer a União Brasil em Minas. Laura tem outras informações. Laura. Rodrigo, a expectativa do União Brasil com essa filiação do Rodrigo Pacheco é provocar uma debandada de nomes do PSD para a legenda, como você mencionou. Já a equipe do Rodrigo Pacheco acredita que o União Brasil tem uma estrutura partidária com maior capacidade de articulação nacional para viabilizar uma candidatura e que está sendo mais considerado aí, nesse caso, é o governador de Minas Gerais, né? O governo de Minas Gerais. Mas o Pacheco ainda deve ter uma nova conversa com o presidente Lula antes de anunciar qualquer plano eleitoral. O Lula aposta em palanques fortes em estados chaves como Minas Gerais, assim como a direita também está pensando nisso, e o presidente Lula aguarda agora uma sinalização clara do Pacheco até o Carnaval. Rodrigo. Olha, Laura, tem um outro dado, presta atenção, essa jogada aí do Lula, essa articulação, é para tirar o União Brasil do palanque nacional do Flávio Bolsonaro, porque veja, União Brasil é um partido de centro-direita, tem muito mais gente alinhada com o Bolsonaro do que com a esquerda. Mas se você lança um candidato a governador num estado tão importante como Minas, pela União Brasil, com apoio do Lula, a contrapartida vai ser União Brasil. Então você libere os seus filiados, fique neutro no primeiro turno, em alguns estados fique com Lula, em outros com o Bolsonaro. Com isso o Lula tira um naco aí do centrão do possível apoio ao Flávio Bolsonaro. É isso que está sendo costurado também, além de ter um palanque forte em Minas Gerais. O presidente Lula segue se movimentando nessas articulações no ano eleitoral. Está marcado para hoje à noite um evento importante em Brasília, hein? O presidente vai promover um jantar com Hugo Mota, presidente da Câmara, e com líderes partidários. O objetivo é melhorar a relação do Palácio do Planalto com a Câmara. Você sabe, ao longo de 2025 teve muita trombada ali, né? Principalmente por parte do Hugo Mota contra o governo. O encontro vai acontecer às 19 horas, daqui a pouquinho, na Granja do Torto, a residência de campo, né? Fora já de Brasília, a residência de campo da Presidência da República. Laura tem mais detalhes. Rodrigo, o presidente Lula vai aproveitar a reunião de hoje para intensificar a articulação política do governo, já de olho nas eleições de outubro. O objetivo do encontro com Hugo Mota e os líderes da Câmara é também acalmar os ânimos para passar com mais facilidade a votação de projetos de interesse do governo, além de sinalizar também para eventuais alianças estaduais nas eleições em outubro. O Lula deve receber líderes do Senado Federal também, incluindo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, só depois do Carnaval. Rodrigo. Então o Lula, Laura, está retomando conversa com esse pessoal, com quem teve muita aresta em 2025. Essa articulação com o Alcolumbre, incluindo Minas Gerais, melhora as relações com o Hugo Mota e promete um apoio assim, para o pai do Hugo Mota na candidatura ao Senado, na Paraíba. São acertos regionais que podem ajudar também a candidatura nacional do presidente Lula. Vamos para o noticiário do maior escândalo financeiro da história recente do Brasil. Ficou para depois do Carnaval. O quê? A convocação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para depor na CPMI do INSS. Então foi adiada para depois do Carnaval. Tudo é depois do Carnaval, né? A audiência estava marcada para esta quinta-feira, amanhã, mas a defesa questionou, considerou ser um curto prazo para preparar a oitiva. Os advogados de Vorcaro pediram que o depoimento seja realizado por videoconferência, já que o banqueiro precisa cumprir medidas cautelares na cidade de São Paulo. A oitiva do dono do Master ficou para o dia 26 de fevereiro. Mas, olha, gente, além do Vorcaro, que virou um nome conhecido por seu principal beneficiário do que seria a maior fraude financeira no século XXI no sistema financeiro brasileiro, além dele, outra figura importante que toma os holofotes do escândalo e que até agora vem escapando de vários escândalos é o governador do Distrito Federal. A gente falou dele ontem, mas vamos voltar ao personagem. Laura, traz pra gente, olha aí, ó, já está até no telão, Ibanez Rocha, Laura. Rodrigo, quem realmente está chamando a atenção nessa teia do Master é o governador do DF, Ibanez Rocha. Agora o Ibanez passa a ser formalmente investigado pelo Superior Tribunal de Justiça, isso porque nos últimos dias começou a tramitar no STJ um procedimento citando o governador em diferentes atos suspeitos relacionados a negócios envolvendo o BRB, né, o Banco Regional de Brasília. O material recebido já foi encaminhado para a PGR,
que agora deve definir os próximos passos para aprofundar a apuração dos fatos envolvendo o Ibanez Rocha. Rodrigo. Laura, tá para sair mais material, para vir à tona, né, que já está na mão dos investigadores. Mas o ministro Dias Toffoli deve liberar dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro para a CPMI do INSS. Lembram que o Toffoli queria guardar tudo na gaveta dele, depois liberou. Ele estava se recusando a entregar o material para a CPMI, porque ele sabe, quando vai para a CPMI, senador, deputado, isso vaza para tudo que é lado. Mas ele recuou e agora já admite liberar esse material. A informação foi revelada pelo senador Carlos Viana, lá de Minas Gerais, que preside a comissão de inquérito. Vale lembrar que no final do ano passado o Toffoli havia restringido o acesso da CPMI a esses documentos, deixando tudo sob custódia do Davi Alcolumbre. Diz que só o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, poderia olhar o que tem ali. Então, o que será que o Toffoli estava querendo guardar? O que tem de tão importante no celular do Vorcaro? Além de possíveis imagens aí de festinhas suspeitas em Trancoso, que o ICL já trouxe aqui informação, né? Festas envolvendo autoridades dos vários poderes da República, em que o Vorcaro, de certa maneira, comprava a cumplicidade de autoridades. Será que tem isso lá no celular? Os deputados e senadores vão ver? Bom, esse buraco do Banco Master fica cada vez mais fundo. Vamos lembrar daquele relatório sobre o BRB. Olha, é tanta sigla, vamos lá. Master é o banco privado, é o banco que era do Vorcaro. O BRB é o banco público, o Banco de Brasília, que planejou e aprovou a ideia de comprar o Master para salvar a pele do Vorcaro. Bom, aquela apuração interna feita pelo BRB, com chamados achados relevantes, foi entregue à Polícia Federal e ao Banco Central e os achados eram realmente relevantes. Isso porque a auditoria externa que fez o relatório apontou que alvos do Banco Master tinham virado, presta atenção nisso, acionistas do BRB. Laura, explica pra gente isso, por favor. É um rolo, né, Rodrigo? Mas segundo as informações desse relatório que você citou, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-sócio do Master, o Maurício Quadrado, e o fundador da Reag Investimentos, o João Carlos Mansur, esses três teriam comprado ações do Banco BRB. Essa descoberta motivou a abertura de uma nova investigação sobre a instituição, que tem como sócio majoritário o governo do Distrito Federal, comandado pelo Ibanez Rocha, que a gente estava comentando até agora. A PF vai apurar como se deu toda essa compra e venda dessas ações e até então, mesmo confrontados em depoimento, o Vorcaro e o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, não haviam mencionado nem um pouco esse assunto, Rodrigo. Então, qual é o assunto, Laura? Só para resumir tudo aqui para quem está acompanhando. O Vorcaro seria também sócio, ainda que minoritário, do BRB, um banco que ia comprar um Master para salvar a pele dele. Era uma ação entre amigos. Se o Ibanez Rocha não for denunciado e responsabilizado no meio disso, olha, ele tem proteção que eu não sei de onde vem. Se até o Jair Bolsonaro está preso, por que o Ibanez vai ser poupado? Tem que ir para cima do Ibanez Rocha, está muito estranha essa história. Bom, voltando para a CPMI do INSS, a reta final dos trabalhos é marcada por uma batalha entre bolsonaristas e lulistas. Laura, conta pra gente mais detalhes dessa batalha aí na CPMI do INSS. Rodrigo, é tiro de todos os lados, né? Só nessa semana, a CPMI do INSS recebeu requerimentos que solicitam a quebra do sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, e do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que é filho do presidente Lula. O argumento dos dois lados gira em torno de uma figura principal desse escândalo todo do INSS, que é o empresário Antônio Carlos Antunes, popularmente aí conhecido como o Careca do INSS. O Antônio Carlos, ele era um dos principais operadores do esquema contra os aposentados e atualmente ele está preso. Mas o pedido do PT é sobre uma ligação mais específica do Flávio. Segundo o Rogério Correia, o deputado Rogério Correia, que protocolou essa solicitação, a administradora do escritório do Flávio Bolsonaro em Brasília chama Letícia Caetano dos Reis e ela é irmã de um dos sócios do Careca do INSS, Rodrigo. Agora, esses requerimentos devem ser colocados em votação na comissão e precisam de uma maioria simples aí para aprovação. Então, olha, a classe política em Brasília, principalmente a direita, preocupada com investigações do Banco Master e vai ficar preocupada com mais um assunto que nós vamos trazer agora. Atenção, entrevista exclusiva. O ICL Notícias, primeira edição, ouviu novamente o piloto de avião Mauro Matosinho, que expôs a relação de políticos com o PCC.
Hoje o piloto foi além na entrevista de hoje. Ele disse que chegou a transportar nos aviões o ministro Dias Toffoli do STF. Matosinho afirmou que nessa viagem Toffoli estava a caminho do resort Itaiaiá, que formalmente era de propriedade de parentes dele. Vamos conferir um trecho da entrevista do piloto Mauro Matosinho. Eu sou acionado para fazer um voo pelo proprietário da empresa, o Epaminondas, e ele me pede para que no dia seguinte fizesse um voo para buscar um passageiro em Brasília, levá-lo até Ourinhos e voltar para São Paulo no final do dia. Nada estranho, nada fora da rotina. Quando eu chego em Brasília, quem embarca é o ministro Dias Toffoli. E a gente segue até Ourinhos, também um voo rápido, um voo naquele dia muito tranquilo, meteorologia boa, tudo certo. Quando a gente chega em Ourinhos, há um helicóptero aguardando na pista, que ali no aeroporto a gente fica sabendo que seria um helicóptero enviado por um resort chamado Itaiaiá para levar o ministro até lá. Naquele dia, o ministro chega até a me convidar para ir até o resort, para passar a tarde lá. Eu achei profissionalmente inadequado, então optei por ficar no aeroporto e voltamos no final do dia para a cidade de São Paulo. Tá aí, depoimento do Mauro Matosinho, contando com muitos detalhes. O espaço está aberto para que a assessoria ou o próprio ministro Dias Toffoli comente essas declarações. Não está acusando de nenhum crime, mas situação esquisita. Por que o ministro do Supremo tem que voar numa aeronave de um grupo que tem ligações aí com investigações e tal? O Dias Toffoli precisa explicar melhor por que ele gosta de pegar carona em aeronaves em vez de pagar do bolso dele. Ele ganha muito bem, pode comprar passagem ou até pagar um deslocamento. Nesse caso, será que ele pagou? Ele pode até vir e dizer, eu paguei, não foi de graça. Tá bom, então a gente quer saber. Está aberto aqui o espaço, está aberto o espaço para que ele se explique. Notícia importante, o governo brasileiro assinou hoje de manhã o Pacto Nacional Brasil de enfrentamento ao feminicídio. Chega de violência, de morte das mulheres brasileiras. A iniciativa uniu os poderes executivo, legislativo e judiciário num compromisso para enfrentar a violência contra as mulheres. O anúncio apresentou diretrizes iniciais, não detalhou ainda de que forma vai ser a execução desta política. Na abertura da cerimônia, a primeira-dama Janja fez um discurso, falou das vítimas do feminicídio. O presidente Lula também ressaltou a importância do papel dos homens no combate à violência contra a mulher. Vamos conferir um trecho da fala do presidente Lula. Não basta não ser um agressor. É também preciso lutar para que não haja mais agressões. Cada homem deste país tem uma missão a cumprir. Conversar com amigos, primos, tios, vizinhos, colegas de trabalho, companheiro de bar e parceiro de futebol. Não podemos nos omitir. Enquanto poder público, vamos aprimorar os instrumentos de proteção, prevenção e acolhimento. Então, é o Lula dialogando com os homens brasileiros para que sejam também combatentes contra a violência que atinge as mulheres. Falando nisso, infelizmente, vamos trazer aqui mais uma notícia. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça, não é o STF, é o STJ. Marco Buzzi está sendo acusado de assédio sexual contra uma jovem de 18 anos. A vítima é filha de um casal de amigos do ministro, passou as férias de janeiro hospedada na casa do magistrado, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde o caso teria acontecido. Nós vamos seguir acompanhando esse caso. O Conselho Nacional de Justiça disse que o caso tramita em sigilo. A Corregedoria do CNJ confirmou que colheu depoimentos já hoje de manhã. Marco Buzzi tomou posse no STJ em 2011 e completa hoje 68 anos de idade. Vamos acompanhar esse caso gravíssimo, até pelas circunstâncias todas descritas pela vítima. Mais um caso. Laura Couto, obrigado pela tua parceria.
pela participação aqui, atualizando as notícias. Obrigada, Rodrigo. Hoje o N2 tem um elenco de peso, hein? Vem cá, olha isso. Eu tô vendo. Olha quem tá atrás de mim. Eu vi, passou pra lá e pra cá. Vem, gente, vocês têm que ver na câmera. Olha isso. Ah, que maravilha. Todo mundo Várias combinou de vir de visitas. vermelho. Você Que viu, maravilhoso. Rodrigo? Eu quase vim de vermelho. Quase. Guga, Deixa Manu vermelho pra e amanhã. Amanda. Tchau, tchau, Rodrigo. A Até tropa amanhã. vermelha do ICL daqui a pouquinho no N2. Até amanhã, Laura. Crimes cometidos pelas elites raramente terminam em punição. Atropelamentos, fraudes, crimes ambientais, violência sexual, tudo isso, né? Os casos mudam, o desfecho não. Por que as elites nunca pagam por seus crimes? O pacto da impunidade. Tem tudo a ver com isso que a gente vem noticiando nos últimos dias, né? A aula O Pacto da Impunidade será no próximo dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Vai conectar casos emblemáticos de impunidade na nossa história recente. A gente já tem aí quais são os dois que vão comandar esta aula magna, né? O Gessé Souza e o Lindener Pareto. 12 de fevereiro, quinta, 8 horas da noite. Você se inscreve em iclurgente.com.br. Acompanhe a aula inaugural da turma de 2026, iclurgente.com.br para fazer a inscrição. Vem aí o N2, o ICL Urgente, volta amanhã. Valeu, gente. Deixa eu te contar uma história que resume como funciona o Brasil. O Banco Master quebrou. As investigações apontam um esquema de até 17 bilhões de reais em fraudes, carteiras de crédito falsas e dinheiro desviado. E onde está esse processo? No Supremo, sob sigilo máximo, conduzido por um ministro que, segundo reportagens, tem parentes e advogados próximos envolvidos no caso. O rico não precisa fugir da justiça, a justiça vai até ele, mas é para protegê-lo. E é assim que o poder funciona no Brasil desde a colônia. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos explicar tudo isso na aula inaugural da pós-graduação em Teoria Crítica do ICL. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. Muita gente acompanhando esse julgamento que é histórico. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.